Seu filho roubou. E agora? O que fazer? Esse vídeo é para você. Olá, meu nome é Rogério Paiva 5 e hoje vamos falar de mudança. Influência. Eu quero apenas falar, mas quero ouvir o meu público. Seu filho roubou e agora o que é que você vai fazer com isso? Muitos pais ignoram esse fato, outros pais levam em grande consideração. Eu falo para você que quando eu era pequeno também eu fiz alguns roubos. Um deles foi na escola, eu vi uma borracha muito lindinha de um colega. Eu ainda lembro que era uma cabeça de um elefante, sensacional, eu nunca tinha visto essa borracha em lugar nenhum, principalmente eu que tinha poucas condições financeiras. E aí, eu peguei aquela borracha e levei para casa. Uma outra vez, eu ainda lembro também, eu estava com a minha mãe em uma loja e tinha alguns brinquedinhos que eu havia pedido a ela para comprar. E ela não comprou. Eu peguei os brinquedinhos e coloquei dentro da cueca os brinquedos. Pois então, esses são casos que acontecem em muitas famílias e talvez já aconteceu com você ou também com o seu filho em proporções diferentes. Talvez foram pequenos itens que foram pegos ou talvez grandes montantes. Talvez foram dinheiro dentro da sua casa que seu filho pegou. Como lidar com isso? Ignorar esses fatos e fazer de conta que nada aconteceu não é uma boa atitude que os pais devem fazer. Nesse vídeo, então, vou dizer para você o que você deve fazer em relação a esses fatos. Uma das coisas que você precisa ensinar ao seu filho é que todo ato tem as suas consequências. E claro, você talvez um querido pai não quer que seu filho sofra, não quer que ele passe por constrangimento. Então, um bom momento de você fazer é agora. Se você percebe que seu filho fez isso, chama ele e tem uma conversa muito séria com teu filho e mostra para ele as consequências que tem de você tirar algo que não lhe pertence, algo que não é seu. Então, a primeira coisa é ser bem pontual nisso e não deixar passar por pouco. Você tem que conversar com o seu filho, ser bem franco com ele, das sérias consequências e mostrar para ele o grande dano que vai acontecer na vida dele se ele continuar tendo esse ato, essa atitude. Não é permitido em nossa sociedade isso acontecer e o filho ficar continuando a fazer essas coisas. Imagina se teu filho cresce e ele aumenta o volume dos roubos dele. O que é que vai acontecer com o seu filho? Como um bom pai, você não quer ver seu filho sofrendo. Portanto, a hora de atuar é agora. Uma outra coisa também é permitir que teu filho também pague os atos dele. Por exemplo, se ele pegou dinheiro de alguém, é importante então que ele pague esse valor. Mesmo que ele não tenha esse valor, dá situações para ele para que ele consiga. Ou talvez ele fazer uma tarefa dentro de casa na qual ele vai ser recompensado para pagar a dívida dele. Ou talvez uma lavagem de um carro, fazer alguma coisa para ele ressarcir o valor de quem ele tirou. Se foi algum objeto que ele pegou, faz com que teu filho vá até a pessoa e devolva. Não seja você, querido pai, que pega o objeto e vai lá pedir desculpa pelo seu filho. Permita que teu filho passe o constrangimento necessário e não poupa teu filho do constrangimento. Voltando à minha história do que aconteceu com a borracha que eu peguei lá do meu colega em sala de aula, minha mãe perguntou para mim o que foi que eu havia feito e aí eu disse, não, foi a borracha que caiu na minha bolsa e por isso ela veio parar aqui em casa. Minha mãe pediu para que eu fosse até o meu colega, devolvesse a borracha na casa dele, na frente dos pais dele e pedisse desculpa. E quando cheguei em casa, eu tive ainda outras consequências. Em relação o brinquedinho que eu coloquei na minha cueca quando era pequeno, minha mãe também tomou a mesma atitude e fez ir até o dono da loja e pedir desculpas do que eu havia feito e também deu as outras consequências necessárias para a minha idade. Ou seja, na minha cabeça ficou muito claro que pegar coisas dos outros eu tenho consequências e eu passo vergonha também. Então muitas vezes os pais, para pouparem seus filhos de constrangimento ou até mesmo poupar o nome da família, o que as pessoas vão pensar de você se seu filho fizer isso, e poupam os filhos de assumirem a responsabilidade devida deles. O que teu filho fez
permita que ele sofra as consequências na proporção da idade dele. Porque se ele não tiver noção das consequências dos atos dele, ele vai continuar fazendo coisas e mais coisas piores. E depois, querido pai, você pode se arrepender grandemente das atitudes que teus filhos podem te fazer. Em uma outra situação, caso teu filho já esteja fazendo isso com frequência, e é interessante você então averiguar quais são as motivações de teu filho estar fazendo isso. Talvez ele esteja querendo chamar a atenção e chamar a atenção até mesmo de uma autoridade para olhar para ele. Talvez seja ausência de atenção dentro de casa. Talvez você, querido pai, não esteja dando tanta atenção adequada para teu filho. Uma outra situação pode ser que ele deseje muito os objetos dos outros, ele não sabe como controlar as suas emoções. E aí é importante o pai e a mãe conversar com os filhos e mostrar que nem tudo que nós desejamos, nós conseguimos. E se nós queremos, nós devemos lutar e correr atrás para conseguir os nossos objetos e não sair pegando das outras pessoas. Ou talvez seja algum objeto que teu filho tenha vergonha de ir lá comprar e aí ele prefere pegar de outra pessoa e não dizer nada para ninguém. Então é muito importante, querido pai, querida mãe, você já ficar atento com teu filho, essas coisas, e perceber se tem alguma coisa desaparecendo dentro da sua casa, talvez dinheiro na sua carteira ou algum objeto, e conversar francamente com o teu filho, a fim de que teu filho seja uma coroa de bênção e de glória para você na vida adulta dele. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, eu te espero em outros vídeos. Não se esquece de deixar teus comentários, curtir e compartilhar com outras pessoas. Um grande abraço a você.